O leitor vira ouvinte, o escritor menestrel, o ouvido vira voz nesse eterno carrossel. Apresento nesta hora, com carinho, sem demora, minhas rimas de cordel. Olá pessoal, aqui é o escritor César Obeide. Eu vou contar para vocês encantamentos do livro Minhas Rimas de Cordel, publicado pela editora Moderna, ilustrações de Valdec de Garanhuns e Regina Drosina. O livro teve a sua primeira edição no ano de 2005. E eu recolhi o material desse livro das minhas próprias histórias, que eu as apresentava em participações com espetáculos para as crianças. Eu contava essas histórias para crianças e jovens. Eu já vinha contando esse material há algum tempo. Uma história da tradição oral chamada Velhota Fofoqueira, que vocês conhecem, ficou muito famosa aqui nesse livro. Entre os outros poemas do livro já faziam parte da minha apresentação. Tanto que no começo do livro, na apresentação, eu dedico este livro da seguinte maneira: a todos que ouviram minhas histórias e improvisos ao longo do tempo. Então, o livro Minhas Rimas de Cordel já nasce dessa oralidade. Primeira edição do ano de 2005 mudou. Tivemos a segunda edição do ano de 2013. Depois de muitos anos, a gente fez uma outra edição ampliada, completa. Mantivemos as ilustrações maravilhosas, mas a gente colocou alguma coisinha a mais ali. O que foi? Foi um texto de abertura, porque eu sempre senti falta das pessoas compreenderem o que é a literatura de cordel. E aí tem um texto bem grande, bem detalhado, né? Chama Cordelando, no qual eu falo sobre o que é a literatura de cordel e tudo mais. Também houve a inclusão de mais uma história da tradição popular. E, muito engraçado, o casal mais muquirana do mundo e o desafio dos trava-línguas. E claro, sempre quando a gente vai refazer um livro, eu dou uma melhorada, vejo que pode mudar. E aí está aqui a segunda edição do livro Minhas Rimas de Cordel, que me deu muita alegria e continua me dando muita alegria ao longo desses anos. Mas afinal, o que é a literatura de cordel? Que tem um nome que gera muita confusão. Então, infelizmente, quando a gente fala da literatura de cordel, a gente tem que fazer uma explicação. Por quê? O nome literatura de cordel significa algo que é pendurado em barbante. Cordel é sinônimo de barbante. Porém, esse nome não é brasileiro e não é nordestino. Lembrando que aqui a gente está falando da literatura de cordel brasileira, da literatura de cordel nordestina, né? Isso aqui é uma manifestação que nasce junto com os cantadores de viola, os repentistas improvisadores do Nordeste, e sertaneja. Esta manifestação sertaneja, ou seja, brasileira, nordestina, sertaneja, neste regional, desenvolve-se com algumas características próprias, que não é relacionada diretamente, claro que é uma relação, mas não é relacionada diretamente com essa literatura pendurada em barbante. Porque a literatura pendurada em barbante, portuguesa, surge, para vocês terem uma ideia, aproximadamente logo depois da imprensa. Né? Quando a gente tem imprensa em 1400 e tanto, Gutenberg cria imprensa, finalzinho da Idade Média, começo do Renascimento, né? Você começa a ter uma nova forma de impressão. Então essa literatura pendurada em barbante, em Portugal, ela refere-se a uma forma de impressão. Como a gente tem, por exemplo, um jornal. Falar jornal, eu lembro de uma forma de impressão. Revista, eu lembro de uma forma de impressão. Livro, é uma forma de impressão. O conteúdo, né, qual o conteúdo de uma revista? É amplo, diverso. Qual o conteúdo de um jornal? Depende da sua linha editorial. Qual era o conteúdo de um cordel português pendurado em barbante? Olha, gente, para vocês terem uma ideia, Camões teve parte da sua obra publicada em folhetos de cordel. Gil Vicente, o mestre do Renascimento português, teve algumas peças publicadas em cordel. Você poderia ter manifesto da Igreja Protestante, receitas, enfim, o que você quisesse, porque o cordel era uma forma de impressão, esta sim, pendurada em barbante, vendida onde? Em feiras. O equívoco acontece quando a gente fala que é este nome, pendurado em barbante, exposto em feira, do Nordeste. Essa relação não é nordestina, não é brasileira. Por quê? Porque o que define a literatura de cordel brasileira é a estrutura poética. Cordel português poderia ser rimado ou não, poderia ser em prosa ou não, poderia ser de qualquer jeito, de conteúdo ou não. O cordel brasileiro sempre é
poético e com algumas características muito interessantes. Vamos lá! Primeira delas, que define a literatura de cordel brasileira, que esse nome foi dado perto dos anos 50, 60 no cordel. O cordel é bem anterior a isso. O cordel brasileiro, a nossa poética, rimada, metrificada, de origem nordestina, no seio da cantoria de viola, ela surge finalzinho do século XIX, ou seja, tivemos 50 ou 60 anos de tradição dessa poética, para daí algum pesquisador, mais uma vez, né, aquela coisa dos intelectuais acharem que aquilo é do jeito que eles acham, e botou esse nome, cordel. Porém, a estrutura poética já estava dentro dessa tradição, e aí acabou sendo absorvido o nome, e hoje gera essa confusão toda, que é difícil até da gente explicar, e muitas vezes, infelizmente, reproduzida nos livros didáticos, e espero que isso em breve deixe de acontecer. Mas essa estruturação poética, ela é definida por dois movimentos. O primeiro deles, rimas com exatamente o mesmo som. Na literatura de cordel, eu não posso ter rimas com sons parecidos, lembrando que as rimas são combinações sonoras. Rima não tem a ver com significado, não tem a ver com grafia. Por exemplo, mão combina com braço, mas mão não rima com braço. Então, a associação da rima não é pelo significado, é pelo som. Mesa tem o mesmo som de beleza. Mesa com S, beleza com Z. Rima não tem relação com grafia. Rima tem a ver com som. A rima, gente, nessas poéticas populares, nas tradições folclóricas, nas poéticas das infâncias, está relacionada com o som. Pela gramática, pela intelectualidade, algumas outras definições de rima que eu não vou entrar aqui. No nosso caso, a rima é uma combinação do som. Então, o cordel só aceita rimas com exatamente o mesmo som. Pode ter som parecido no cordel? Não. Então, por exemplo, eu não posso rimar no cordel camisas com precisa. Eu preciso ter o mesmo som. Olha que interessante. A gente está falando de uma poética popular, nordestina, sertaneja, que usa exatamente o mesmo som. Não há, pelo menos eu não conheço, em nenhuma outra poética brasileira, alguma manifestação que tenha essa exigência, porque é uma exigência. Mas não é uma exigência que eu estou fazendo, é uma exigência da tradição. A tradição diz que é desse jeito. Rimas com exatamente o mesmo som não podem rimas com som parecidos, vírgula. Olha que magia agora, né? E são rimas que excluem o registro da fala. Porque muitas vezes eu posso ter uma rima do seguinte tipo. Eu falo para você, ei você, vamos jantar? Quando eu falo jantar, não jantar ou jantar ou jantar, quando eu falo vamos jantar, eu estou usando o registro da fala, né? Vamos jantar. Nesse caso, jantar tem exatamente o mesmo som da palavra pá, oxítona terminada em A. Jantar, pá. Se eu falar jantar, não tem o mesmo som de pá. Aí não tem dúvida. Mas se eu usar o registro da fala e falar jantar, jantar, eu tenho o mesmo som da palavra pá. E aí? Pode no cordel ou não? Uma rima que eu uso o registro da fala e tem exatamente o mesmo som. Porque a minha afirmação foi, na literatura de cordel, a tradição desses poetas populares só aceita rimas com o mesmo som. Não parecido, não semelhante, né? Não mais ou menos. Claro, isso não quer dizer que a rima seja boa, não, né? O poema vai ser bom quando ele tiver a sua estrutura poética bem feita. Mas quando eu falo assim, que o cordel só pode rima perfeita, rima com o mesmo som, e aí eu dou o exemplo do jantar, ou, por exemplo, chegou, ou chegou e avô. Se eu falar fulano chegou, eu tenho o mesmo som de avô. Se eu falar chegou não, né? Embora seja muito, muito próximo. Essas rimas podem ser feitas no cordel? Não. Por quê? O cordel só aceita a rima perfeita. Ah, mas essas rimas são perfeitas, vírgula. Excluindo as rimas de acordo com o registro da fala. No cordel eu não uso rimas com o registro da fala. Quem usa essa estrutura poética com maestria é a
poesia matuta, outra forma de manifestação poética, nordestina e sertaneja. Muitas vezes o próprio poeta cordelista faz poesia matuta, como foi o caso do Patativa do Assaré, que, infelizmente, equivocadamente, figuram os seus poemas matutos, embora ele tenha feito muitos cordéis também, os seus poemas matutos como sendo literatura de cordel. Não são. Isso é um erro que rola na internet, nos livros didáticos. O Patativa do Assaré escreveu cordel e poesia matuta, que é essa que usa e abusa desse registro da fala e dá uma sonoridade maravilhosa. Porém, não é cordel. E o cordel é metrificado. Em 5 sílabas, em 7 sílabas, em 10 sílabas, ou seja, as métricas do cordel são definidas trazendo essa oralidade. Agora eu vou contar uns poemas para vocês. O livro tem ditados populares que eu os recontei em cordel, em cestilhas, que é uma das estrofes da literatura de cordel. Quando em cestilha, a literatura de cordel tem as rimas nos versos pares e os versos ímpares não rimam. Vou contar outro ditado no meu verso meio louco. Atenção, meu pessoal, quero ouvir refrão de troco, que a alegria de pobre sempre dura muito pouco. No universo dos ditados, juro que estou gostando, mando outro para o público responder ao meu comando, mais vale ter um na mão do que eu ter dois voando. E aí tem o desafio dos trava-línguas. Aqui eu faço uma associação direta à cantoria de viola, porque o desafio é uma modalidade poética da cantoria de viola improvisada. Lembrando que a literatura de cordel não é improvisada. A literatura de cordel é escrita. Eu sei que, infelizmente, muitos livros trazem essa informação, que o cordel é improvisado. Não é, o cordel é escrito. Ele nasce de um improviso, nasce de uma oralidade, mas ele é escrito, né? Uma literatura. O que é improvisado é o repente. Mas há uma tradição de muitos cordelistas fazerem pelejas, né? Desafios. E eu fiz um aqui. Ó. Aí o poeta fala: começou nossa peleja na arte de improvisar. Eu proponho um desafio para ninguém se enrolar, relembrando trava-línguas para a língua não travar. Aí o segundo poeta: então vou te acompanhar, pois não temo calafrio. Vou mandar versos complexos para esquentar o clima frio. Se nenhum de nós travar a língua, o outro vence o desafio. Aí os poetas vão fazendo os trava-línguas, né? Para o outro enrolar a língua, e é um movimento muito bonito. E as histórias, né, da velhota fofoqueira. Eu vou contar uma história que é muito conhecida, de uma velha tagarela, doida, estranha e atrevida, que amava a fofoca e falar dali a vida. E assim segue o livro Minhas Rimas de Cordel, no qual vocês vão ter aqui um livro que tem muitos anos, né? Quase 20, porém muito atual, porque traz essa essência das nossas tradições populares recontadas nessas manifestações poéticas da literatura de cordel. Então eu tenho certeza que você vai se encantar com esse livro. Eu tenho certeza que seus alunos vão se encantar com esse livro. O livro já tem muitos projetos pedagógicos feitos em cima deles. Eu tenho certeza que isso vai ser um presente. Vocês vão dar um bálsamo de poesia para os seus alunos. E mais, ao ler o livro Minhas Rimas de Cordel, e ao fazer o trabalho com a poesia, que literatura de cordel é a poesia da literatura de cordel, vai começar a surgir uma coisa louca nos seus alunos. Eles vão começar a ficar animados, empolgados, e vão querer fazer poesia, e vocês vão ver nascer dentro de cada aluno, a poética da vida. Então, gente, este é o livro Minhas Rimas de Cordel. Esta é a literatura de cordel brasileira. Eu sou o escritor César Obeide. E eu convido vocês a acompanharem a gente em mais uma cesta literária que sempre tem temas incríveis da literatura. Não perca, siga, compartilhe e vamos juntos mergulhar no mar da poesia, sempre com muita alegria.